Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estava tomando um chimarrão aqui, vamos parar o chimarrão aí para dar uma aula. Espero que todos estejam bem, né, com essa pandemia aí. E aí nós estamos aqui para mais uma aula. O meu nome é como está aí embaixo, meu nome é Alexandre Pizzuti, eu sou biólogo, eu sou professor há 10 anos já em classe aí eu já estou. Ok? Então vamos começar hoje. Nós vamos começar diretamente. Eu dou aula direto via o PowerPoint, né? Então vamos lá começar mais uma das minhas aulas, ok? Bom, como eu disse, nós vamos começar falando dos reinos, né? Os 5 reinos do mundo vivo. Então, na antiguidade, houve diversas maneiras de classificação, tá, entre os seres vivos, tá, que foram propostas a fim de facilitar o estudo sobre os organismos. E aí tiveram algumas pessoas que usaram alguns critérios para agrupá-los em grupos diferentes, né? No caso aqui, o primeiro, há mais de 24 séculos de anos atrás, um tempo aí antes de Jesus Cristo, tiveram 2 caras aí que fizeram uma grande tentativa aí, e até hoje começou por eles isso, o Aristóteles e o Teofrasto, tá? O Aristóteles, matemático, todo mundo conhece. O Teofrasto é considerado como o pai da botânica, porque ele foi o primeiro cara a estudar mais a fundo a botânica. Ele fez 2 trabalhos científicos nessa época aí, tá? A história das plantas é um dos trabalhos, e outra sobre as causas das plantas é o segundo trabalho dele. E até hoje esses trabalhos são estudados ainda. O que o Aristóteles fez? Eles tentaram agrupar, a tentativa deles de agrupar reino animal e reino vegetal. Sangue quente, sem sangue, não é? Árvores, arbustos e ervas. Ok? Lembrando, mais tarde, na verdade, nós estamos vendo a parte histórica, né? E essa parte histórica, ao passar do tempo, a gente vai ver pessoas constantemente modificando e aprimorando esses sistemas de classificação. Depois deles, nós tivemos um outro cara aí, tá? Que também seguiu os passos deles, né? No século XVIII, tá? O nome dele era Linneu, ou não Linneu da grande família aí, talvez o nome do Linneu da grande família aí. Também é considerado o pai, ele é considerado o pai na nomenclatura ou da taxonomia, né? Você sabe, todos os animais têm um nome científico, que é graças ao Linneu aí, que ele fez a primeira, nesse sistema natural aí de 1735, foi a ideia dele de agrupar e botar nome em tudo que é vivo, e esses nomes são seguidos até hoje, só que foi constantemente modificado. Então, mais uma modificação no século XVIII, sistema natural por Linneu, tá? E como ficou esse arranjo aí, né? Esse arranjo não ficou muito certo, e a gente fala de algumas incongruências que vieram, né? Lembrando, acredita-se que para fazer esses arranjos aí, nessa época, ainda não tinha microscópio, né? O microscópico só começou a ser usado, no caso, por um neoirlandês, Anton Leeuwenhoek, em 1632, tá? Então, a partir disso é que começaram os arranjos mais, a gente pode dizer, mais corretos, tá? Esse arranjo como ficou como Linneu? Plantas, animais, não é? E por que esse ponto de interrogação aqui? Principalmente pela questão dos fungos. Os fungos aqui estavam agrupados nas plantas, as bactérias, né?
teria bactéria dos dois lados. Hoje a gente sabe que são unicelulares, possuem uma única célula só e todos agrupados juntos, tá? Então, esses foram as incongruências que ficaram. Bom, continuando nos reinos, tá? Continuando a parte histórica. Mais tarde, no século XIX, vem um cara chamado Ernest Haeckel, que propôs um terceiro reino, tá? O reino dos protistas, né? Então, animais vivos unicelulares separando de plantas. E como é que ficou aí a história? Então, reino das plantas, reino animal e reino dos protistas unicelulares, ok? Continuando aí. Depois, mais tarde, veio outro cara aí e reclassificou, não é? Em 1953, o Copeland, não é? Propôs mais um reino, o reino dos Moneras. E aí ele houve uma classificação. Mas, contudo, ainda continuava a existir problemas, né? Um problema antigo. Os fungos, que possuíam características simultâneas das plantas e dos animais, e eles, por exemplo, são seres heterotróficos, como animais, apresentando uma parede celular. E esses caras aí, que foi ainda o problema ainda do Copeland, ok? Continuando, mais tarde, veio um outro cara, tá? Com uma classificação de 5 reinos, chamado Whittaker. Esse cara, o que ele fez? Ele fez uma proposta de um 5º reino, que é o que é seguido até hoje. E como é que ficou isso? Ficou assim, 5 reinos, tá? Só que houve o seguinte, como eu falei desde o início, houve cada vez mudanças, né, nessa classificação. E esse cara aí também teve uma ideia, não é? Em 1990, por quê? Porque separaram em reinos, né? De reinos foi para domínios, né? Os 3 domínios de Karl Rose, 1990, e uma das coisas que houve a divisão no reino das bactérias. Então, nós temos o reino das bactérias e os reinos das arquibactérias, é o que é usado hoje. Eu vou falar um pouquinho melhor ainda aí sobre a classificação dos domínios aí, tá? Atualmente, não é, nessa classificação de domínio aí, nós temos, para vocês entenderem melhor, tá? Essa foi a pessoa que fez a Karl Rose aí em 1990, e ela dividiu bactérias, arquibactérias e eubactérias, tá? Uma classificação promovida através de quê? Análise de nucleotídeos de RNA, ok? E como ficou essa classificação aqui? E essa classificação é usada até hoje. Então, aqui nós temos, os 3 domínios das bactérias, tá? Um arranjo diferenciado. E é esse que é hoje. Eu vou deixar 2 OBS aí, tá? Uma coisa que vocês devem de perguntar é para os vírus. Os vírus são bastante peculiares. Eles fazem um reino à parte, tá? Dentro dessa classificação aí. Então, esses organismos são incapazes de viver sem uma célula, sendo considerados parasitas intracelulares, obrigatórios. Por isso que eles não estão aí. E os livros didáticos, não é? Já alguns livros obedecem esse sistema, mas outros livros ainda não obedecem esse sistema aí de classificação de domínios, ok? Bom, continuando a classificação. Ninguém pode começar uma classificação, no caso, não é? Tem uma outra classificação segundo
a nutrição. O que são seres heterotróficos? Produzem o seu próprio alimento, né? Outros seres se alimentam de outros seres vivos. Por exemplo, eu vou fazer todo mundo aí ficar com vontade de comer, não é? Quem é que não gosta do Mac, né? Mas uma pergunta: alguém já viu alguma árvore ir no Mac? Não, né? Ninguém vai ver a árvore ir no Mac e ninguém vai ver uma planta ir no Mac. Por quê? Porque, na verdade, elas são seres autotróficos, tá? Que produzem seu próprio alimento, a nutrição, através da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Energia luminosa através das folhas. E outra classificação, quanto a número de células, seres unicelulares, seres que apresentam apenas uma célula, exemplo, ameba, bactérias, seres pluricelulares, não é? Seres que têm mais de uma célula, exemplo, homem, vertebrados, as plantas, invertebrados, ok? E depois, uma última classificação, quanto à estrutura celular. Nós temos tipos de células diferentes. Nós temos células procariotas, que não apresentam uma membrana envolvendo o núcleo, tá? Vocês podem ver aí, ela não existe uma membrana. E os seres eucariotas, não é? Que são células, as nossas células, né? Não é? Células vegetais e animais que produzem essa membrana aí separando, tá? Do núcleo aí com DNA. Bom, mas então aqui quanto à estrutura celular, para vocês verem que elas são bem diferenciadas. Bom, a próxima aula a gente vai ver o reino do mundo vivo, a segunda parte, tá? Que eu vou entrar ainda dividindo mais isso aí. Então, muito obrigado para vocês, fique com Deus e espero que todo mundo esteja bem e continue bem. Continue se cuidando aí por causa da Covid aí. Um grande abração para todo mundo aí.